Seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje com um jovem político português, ex-candidato à presidência da República e autor da frase "Precisamos viver a transformar a vida". Hoje no À Conversa Com João Ferreira. Em primeiro lugar, a primeira pergunta tem muito a ver com esta frase. O João acredita mesmo que é preciso continuar sempre a transformar? Acho que sim. Houve um filósofo que disse que ele próprio filósofo dizia que os filósofos têm interpretado, limitado até agora a interpretar o mundo de maneiras diferentes, mas que a questão era transformá-lo. E eu acho que foi Karl Marx que usou esta expressão. E eu acho que de facto nós, se para alguma coisa aqui estamos, é para transformar isto num sítio melhor para todos e para cada um de nós. Portanto, acho esse o esforço? Acho que sim, é também o sentido da intervenção política, não é? É viver a transformar a vida. Não é? Nós vivemos rodeados de uma realidade que é feita de desigualdades, de injustiças, de iniquidades com as quais acho que eu pelo menos não me sinto à vontade, não convivo com esse tipo de realidades facilmente e, portanto, acho que é do interesse de todos esse sentido de transformação, de todos, não sei se de todos, mas pelo menos de uma grande maioria daqueles que aqui estão, esse sentido de transformação. Deixar uma coisa melhor do que encontramos, sim, não é? Sim. No fundo, deixar um bocadinho melhor do que encontramos. Este programa nós começamos sempre por conhecer o nosso convidado desde pequenino. O João de Lumiar, que estudava por ali, que via o estádio de Alvalade e que começou como sportinguista nessa altura, imagino. Como é que era esse jovem? Bom, eu comecei antes, não é? Não me lembro sequer do momento em que me tornei sportinguista e, portanto, eu acho que seguramente que foi bastante cedo. E é um ano bom para ser sportinguista, digamos. Eu fui ginasta do Sporting desde muito cedo, aí 3, 4 anos. Pode ter a ver com isso, ou terá também alguma coisa a ver com isso. Em que modalidade? Ginástica. A ginástica. E depois, ainda nessa altura não vivia nem perto do estádio de Alvalade, depois mudei não para muito longe, não no Lumiar, mas na Meixoeira. Hoje vivo no Lumiar, hoje de facto vivo muito próximo do estádio de Alvalade, mas acho que, enfim, era uma criança como tantas outras que frequentou o ensino básico em escolas da cidade de Lisboa, não foi sempre na mesma, saltei por 2 escolas da cidade de Lisboa, depois nem sequer na freguesia de Alvalade, depois mudei-me então para o Lumiar e a partir daí prossegui os meus estudos no Lumiar, vivendo na Meixoeira, mas estudando nas escolas, o ensino preparatório e depois o ensino secundário, todo feito no Lumiar, na escola secundária do Lumiar. E o que é que se lembra dessa infância? Porque o João tem há uma história que já agora confirmamos o mito. Às vezes o mito mistura-se com o homem. E há uma história que diz que aos 16 anos foi à lista telefónica procurar onde é que era a Juventude Comunista para saber a morada e vir se inscrever. Sim, na altura não tínhamos ainda internet. Claro. Hoje seria o mais fácil, seria a pessoa ir à internet. Um assistente virtual, não é? Na altura havia uma coisa que parecerá estranha a muita gente hoje, que eram listas telefónicas. Ou seja, nós nem telemóveis tínhamos, portanto tínhamos os telefones fixos, que hoje já são um objeto estranho. Que nem faz sentido no contrato da TV Cabo, não é? Mas na altura era a única coisa que tínhamos para poder comunicar à distância. Portanto, foi não conhecendo ninguém. Fui fazendo um percurso de aproximação às ideias, ao ideal de porque era esse o lado. É porque o João dizia que era um jovem normalíssimo, mas era um jovem normalíssimo que andava a ler os clássicos marxistas-leninistas. Não de forma muito sistemática, não é? Mas digamos que tinha em casa alguns desses livros, como outros, e naturalmente, a partir da adolescência, que nós começamos também a olhar, a ser mais atentos àquilo que se passa à nossa volta e a ler mais também. E eu fiz as minhas leituras também, tive na escola as disciplinas de história que nos aproximam também de algumas realidades e nos tornam mais despertos para a história das ideias políticas, dos diferentes modos de organização da sociedade, os diferentes sistemas políticos, e fui fazendo as minhas reflexões e o meu caminho. Num dado passo desse caminho, eu tomei a decisão que gostava de, com outros, que acho que isto é sempre uma questão essencial também, porque ninguém transforma o mundo sozinho, nós transformamos o mundo coletivamente e com outros que pensavam da mesma forma que eu, apesar de eu na altura não os conhecia, mas decidi dar esse passo e fui
era o meio que havia na altura, fui à lista telefónica e procurei o contacto da Juventude Comunista Portuguesa, fui à sede e disse, pois aqui estou e gostava de fazer parte E o que é que se fazia nessa altura? Imagino que já ajudassem na Festa do Avante, porque é um clássico da Juventude Comunista, mas o que é que se fazia mais? Era uma intervenção... Porque já não era a altura dos morais, portanto já não... Também mas era uma intervenção muito ligada àquilo que era a nossa realidade, à realidade em que vivíamos e em que intervíamos. No nosso caso, eu era estudante do ensino secundário, já numa fase quase no 12º ano. Depois e em tempos complicados, que PGAs, ou não? Sim, já com aquelas manifestações... Tínhamos deixado a PGA, havia as provas globais, foi já no período das provas globais. A PGA já tinha caído. Tinha havido ali um grande momento de clivagem política e havia manifestações na rua. Sim, que também eu não as vivi no sentido em que eu já não fiz essa prova, mas acompanhei isso. Acho que teve também essa mobilização que houve da parte dos estudantes por aquele que era um objetivo que eles sentiam como justo. Sim. Ou seja, esta ideia de que qualquer pessoa mostrando capacidade para isso deve poder estudar aquilo de que gosta e que quer estudar. E nós tínhamos uma coisa, ainda temos também, que é um sistema de números clausos que impõe restrições globais de acesso ao ensino superior, independentemente do mérito da pessoa revelar aproveitamento e vontade para poder prosseguir um determinado estudo, ou como restrições globais haver, digamos que uma limitação à possibilidade da pessoa ir estudar aquilo que gosta e para que revele capacidade. E isso, na altura, gerou mobilizações contra os números clausos, contra sistemas como o da PGA e outros que lhe seguiram, que visavam restringir esse acesso ou colocar barreiras nesse acesso ao ensino superior. E isso acho que teve também, apesar de não ter participado diretamente nas mobilizações contra a PGA... Foi um grande momento político da nossa geração, eu acho. Sim, também as provas globais depois. Eu aí já participei nessas mobilizações em torno das provas globais, que eram vistas como esse bloqueio de acesso e até como uma certa injustiça que tendia a desvalorizar todo o trabalho que nós andámos a fazer ao longo do ano, do qual também resultaram avaliações, e, portanto, a desvalorizar essa avaliação contínua e a sobrevalorizar um método que comporta sempre algumas injustiças, não é? E isso também foi uma aprendizagem para mim e para responder à sua pergunta, o que é que se fazia na altura? Era muito intervir sobre essas realidades, portanto, se havia alguma coisa que nós entendíamos como uma barreira no acesso a uma coisa que é desejável, que é que todos possam estudar o mais possível, para também darem um contributo mais qualificado, melhor para a sociedade, nós mobilizávamos contra isso. Depois, mais tarde, na faculdade também, tinha muito que ver com as condições de estudo, de ensino, aprendizagem, pela melhoria contínua. Na universidade fez parte da Associação de Estudantes? Fiz parte da Associação de Estudantes, sim, desde o meu primeiro ano da Faculdade de Ciências. Era uma associação de estudantes com uma ligação muito grande à escola, à vida da escola, à vida dos estudantes, desde as questões pedagógicas, às questões da cultura, do desporto, às questões ambientais, a intervenção nos órgãos da faculdade. Hoje é uma coisa que, se calhar, infelizmente, nos parece algo distinta, mas há uma ideia de gestão democrática das instituições de ensino superior que pressupõe a participação em pé de igualdade dos vários corpos que integram uma escola. Nós temos professores, temos estudantes e temos funcionários não docentes. São estes corpos que fazem a realidade de uma escola de ensino superior, de uma faculdade. Ora, é justo, numa gestão democrática, é justo que todos tenham a sua palavra a dizer na gestão da escola, porque a gestão da escola, aquilo que a escola faça, diz respeito a todos e parte da ação de todos. Então é justo que todos possam participar. E os estudantes são o produto de trabalho, não é? Sem estudantes, tudo o resto... E os estudantes são uma garantia de ligação das faculdades, das universidades, à sociedade, que é uma coisa fundamental, não é? Nós estamos a falar de centros muito importantes de criação de conhecimento, de difusão desse conhecimento, mas eles têm que estar ligados à sociedade, têm que perceber aquilo que são as dificuldades que se vivem na sociedade, os problemas sentidos, as aspirações, e os estudantes reforçam essa ligação das instituições de ensino superior à sociedade, aproximam-nas da sociedade e deixam-nas mais capazes de cumprir aquilo que é o seu papel, que é encontrar respostas também
para os problemas que a sociedade enfrenta, não é? Ajudar a encontrar essas respostas. Claro que sim. Estudante de Biologia. Biologia. De onde é que veio a escolha da Biologia? Houve outras ideias? Porque eu vejo aí uma paixão pela história também. Eu gostava, de facto, sempre gostei de várias áreas, não é? Mas desde muito cedo, que das várias áreas que me davam gozo, me concentrei especialmente nas ciências. E dentro das ciências, depois mais tarde nas ciências naturais. E, portanto, acho que o caminho aparece naturalmente. Pronto, ao longo do secundário, ainda com algumas dúvidas, sempre foi claro que eu gostava de ir para ciências, depois dentro das ciências ainda houve um caminho a fazer, mas depois cheguei à biologia e chegou a fazer investigação? Cheguei em vários campos até. Eu começo logo a seguir a terminar o curso, ainda na fase final, ainda antes de acabar o curso, eu tenho a minha primeira bolsa de investigação. Onde também teve um movimento associativo, criou a Associação dos Bolseiros. A Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. Isso depois um pouco mais tarde. Primeiro, o político estava sempre a misturar-se com o biólogo, não é? Quer dizer, nós, com o estudante. Todos nós, qualquer pessoa que se preocupe com aquilo que se passa à sua volta e que de alguma forma tenha intervenção para mudar isso que se passa à sua volta, isso é intervenção política, não é? Não tem necessariamente que ser partidária, embora no meu caso foi, assumi essa vontade também, mas é uma intervenção política, não é? E eu, quando comecei a trabalhar como bolseiro de investigação, primeiro no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, numa área mais ligada às ciências biomédicas, eu fiz investigação em malária. Depois mudei completamente de área e dediquei-me mais à ecologia. Sim. Mas a tese de mestrado tinha qualquer coisa a ver com plantas invasoras? Depois trabalhei no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa e depois voltei a um centro de investigação na Faculdade de Ciências, onde fiz, como bolseiro de doutoramento, um trabalho na área das ecologia de espécies invasoras, exatamente. Pronto. Que eu tinha uma pergunta fantástica política que era mais à frente, que tem a ver com há espécies invasoras também na política portuguesa? Não, eu acho que... eu vou tentando desconstruir isto para não... Várias vezes ao longo da história deu mau resultado procurar transpor teorias da biologia, das ciências sociais para as sociedades humanas, que têm um comportamento que não admite esse tipo de... Aliás, várias vezes na história que isso foi tentado, deu asneira. Estou a pensar, por exemplo, em tentativas abusivas de aplicação de ideias, por exemplo, como a da seleção natural. Sim. Às sociedades humanas. Isso deu asneira e deu uma asneira grande, porque digamos que as sociedades humanas têm uma natureza e uma complexidade que não autoriza essa transposição de teorias que têm aplicabilidade noutros contextos gerais, mas que também ao homem, enquanto ser biológico, mas quando são transferidas para o plano social, normalmente isso dá a asneira da grande. Estou a pensar em teses como a do darwinismo social, que não deram propriamente bons resultados. Teve 10 anos a trabalhar depois do curso? 10 anos? Sim, cerca de 10 anos. Na vida ativa? Eu iniciei... Fiz esse caminho na investigação. Ainda fez consultadoria? Depois deixei a investigação e trabalhei na área da consultoria ambiental, em variadas coisas, monitorizações, estudos de impacto ambiental. Depois ainda trabalhei numa outra área mais ligada às águas. E depois surgiu uma convocatória / convite Sim. para as eleições europeias. Em 2009. Como é que funciona isso? Eu acho que o público em geral, eu pelo menos tenho essa curiosidade. Como é que funciona? Eu sei que o Partido Comunista, sendo um partido muito aberto, ao mesmo tempo tem um certo protocolo interno que não é muito conhecido. Não sei se propositadamente ou não, mas não é. Como é que funciona? Há um convite, chamam-no cá e dizem, João, precisamos de ti. Não há propriamente grandes segredos, sim. Não foi a primeira responsabilidade que eu tive de um ponto de vista institucional, embora fosse aquela que... Mais pública, não é? Mais pública e também que exigiu um compromisso a tempo inteiro. Não é? Eu tinha sido eleito já numa Assembleia de Freguesia, que é, apesar de tudo, digamos que uma responsabilidade institucional,
no poder local, no órgão mais pequeno de organização do poder local em Portugal, que são as freguesias. Mas não menos importante. Mas não menos importante. Aliás, isso permitiu também que eu hoje, fruto dessa aprendizagem, dessa experiência, faça uma valorização muito grande desse nível de exercício do poder, que é o poder local, muito próximo das populações, das suas dificuldades mais imediatas, das suas necessidades mais imediatas. Tive essa experiência, tinha tido essa experiência durante pelo menos 4 anos. Em Lisboa? Em Lisboa, sim, numa freguesia de Lisboa. Depois continuei com a intervenção política, embora não num plano institucional. Tive esse envolvimento que há pouco dizia, na criação de uma associação de investigadores, de bolseiros de investigação científica, na luta pela melhoria das condições desses investigadores. Estamos a falar de trabalhadores aos quais não eram, e em alguns casos, algumas coisas não são ainda reconhecidas, direitos fundamentais, básicos de qualquer trabalhador, como o direito a férias, subsídio de desemprego, direitos na maternidade e paternidade. Parte disso nós conseguimos resolver. É muito complicado, não é? Acaba por se pedir a uma pessoa que se foque completamente todo o seu raciocínio, todo o seu intelecto focado num único ponto, e depois não se lhe permite condições porque uma pessoa preocupada com o que é que vai acontecer amanhã não está tão focada, claro, no objetivo final, não é? É justamente isso. Acho que tocou num ponto essencial. É mesmo isso. E, portanto, era essencial que nós atribuamos a quem dá um contributo de grande importância para a sociedade, não é? A criação de conhecimento, as condições para o poder fazer, do ponto de vista laboral, do ponto de vista social, do ponto de vista dos direitos que tem de ter, até em situações tão importantes como estas, da maternidade e paternidade. E isso conseguiram-se alguns avanços e foi importante. Mas isto para dizer que fui tendo essa intervenção. E depois, em 2009, surgiu essa possibilidade. Foi-me proposto que pudesse assumir essa tarefa de ser deputado no Parlamento Europeu. Há aqui 2 detalhes que eu acho que é importante os nossos telespectadores conhecerem. O João já tinha a obra publicada sobre a Europa e sobre a questão europeia. Ou pelo menos tinha uma revista, havia ali alguma argumentação. Isso foi depois, tive esse envolvimento depois. Não é? E depois há uma questão dentro do próprio PCP, que é nós queremos estar ou não na União Europeia. Então, há aqui, eu imagino que também haja anticorpos dentro do partido. Se nós não queremos estar na União Europeia, faz sentido termos lá um elemento nosso. Há aqui uma questão complexa, não é? Mas que se explica, eu creio que com alguma facilidade. Vamos ver. Nós não defendemos um país só isolado, voltado de costas para os outros. Claro. Não é? É importante... Já que lá estamos, temos que fazer a nossa parte, não é? É importante que exista um processo de cooperação entre Estados, que coloque esses Estados em conjunto, estabelecendo relações a variado nível, económico, social, cultural, relações de que todos possam beneficiar. Agora, o modo como essa cooperação se faz, como essa integração se faz, não é? Estamos a falar de um processo de integração de Estados, o modo como ela se faz não é indiferente. Ela pode ser feita de uma forma que sirva às pessoas, que sirva a todos os países por igual, ou pode ser feita de uma forma que não sirva tanto quanto isso, que sirva mais uns do que outros, que sirva a determinado tipo de interesses na sociedade, por exemplo, interesses de grandes empresas multinacionais, mas que não defenda a gente comum, aquela que vive do seu trabalho, os trabalhadores, os micro e pequenos empresários e médios empresários. Ora, o processo de integração que tem estas características, não são inevitáveis. Nós podemos ter outro tipo de integração entre Estados, mais solidária, mais de acordo com o interesse de todos, mas este que temos, de facto, tem problemas. Não é? Tem problemas para os quais, logo quando da adesão, o PCP alertou. Atenção, quando disse, algumas pessoas já mais velhas, se calhar, ainda se lembrarão. Atenção, que isto vai ter um impacto profundo, por exemplo, na nossa agricultura. Isto pode ter um impacto profundo nos nossos setores produtivos, na nossa indústria, nas nossas pescas. Ora, a verdade é que, independentemente da opinião que cada um tenha sobre o processo de integração e sobre a União Europeia, se olhar com seriedade para aquilo que se passou, nós temos que reconhecer que, de facto, houve um impacto grande nos nossos setores produtivos, ou seja, o facto de passarmos a competir diretamente, sem qualquer proteção, num mercado
único, com economias muito mais desenvolvidas, no fundo, aquela questão da igualdade e equidade, não é? Aquele choque da panela de barro contra a panela de ferro, ou se quiser, o peixe graúdo em confronto desprotegido com o peixe miúdo, tende a comer o peixe miúdo. E, portanto, as características deste mercado único. Havia um frade dominicano no século XVIII, dizia lá Cordaire, entre o fraco e o forte, entre o rico e o pobre, é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. Quando nós pomos em contacto economias com um grau de desenvolvimento muito diferente, ou nós encontramos forma de proteger as economias mais débeis e lhe dar oportunidades de se desenvolverem, era esse um pouco o sentido dos famosos fundos comunitários, porque depois dirá, bom, mas a gente também recebeu muito dinheiro e agora está-se a falar aí novamente. Eu não disse nada disso. Mas é natural, as pessoas pensam nisto. Ainda agora estamos a falar novamente em dinheiro. A questão da equidade e a igualdade, às vezes as pessoas não percebem que darmos a mesma coisa a duas pessoas diferentes não quer dizer que tenhamos os mesmos resultados. E comparar Alemanhas com Portugal... E neste caso o que aconteceu foi que, ao entrar em competição direta, diziam aos nossos agricultores assim, vocês... Hoje produzem, antes da entrada na CE, na altura chamava-se CE, hoje União Europeia, diziam-lhes assim, vocês hoje produzem para 10 milhões de pessoas, mas quando entrarmos vão ter a oportunidade de produzir para 300, hoje são 500, na altura eram para cerca de 300 milhões de pessoas. Vocês vão produzir para muito mais gente. E, de facto, isso era uma perspectiva animadora. Bom, mas o que aconteceu foi que muito mais... Começaram a entrar produtos espanhóis. Começaram a entrar produtos vindo de todos os sítios nos nossos supermercados. E havia quem dissesse, na altura, havia um primeiro-ministro que dizia assim, não, mas isso não tem mal nenhum. Então, se eles chegam cá mais baratos do que custa aos nossos agricultores produzir, então deixai vir esses produtos. Qual é o problema? O problema é que arrasamos muita da nossa produção, sobretudo pequena e média agricultura, que tem um papel muito importante na ligação, na ocupação do território. Não é? Quando nós vemos hoje fenómenos a avançarem como a desertificação, tem muito que ver com o esmagar do papel da pequena e média agricultura. Deixámos de produzir, não deixámos de consumir. Quer dizer, deixámos de produzir, não, nós nunca deixámos de produzir, mas passámos a produzir menos do que aquilo que podíamos produzir. As nossas necessidades de consumo cresceram muito mais do que cresceu a produção. Agora, passámos a importar de outros. Dizia-se na altura, não faz mal, se vem barato, qual é o problema? O problema nós percebemos hoje, 30 anos depois, é que nos tornámos um país dependente e já percebemos o perigo da dependência quando ela é excessiva em situações de crise, por exemplo, do ponto de vista alimentar. Um país dependente é um país muito mais vulnerável. Quando os preços dos cereais sobem no mercado internacional, é completamente diferente Portugal produzir, vá lá, 20%, 30% das suas necessidades, ou produzir menos de 10%, como hoje acontece. Né? Na nossa produção, do ponto de vista de cereais, não chega sequer a 10% das nossas necessidades e, portanto, quanto mais dependentes, mais vulneráveis estamos numa situação de crise. Né? E, por outro lado, percebemos que chegámos à condição de país endividado. Não foi por acaso, não foi porque, como se andou aí a dizer, que as pessoas andaram a viver acima das suas possibilidades. A balança não... A questão é que um país que deixa de produzir, e deixa de produzir na agricultura, nas pescas, na indústria... E que manda dinheiro para fora para comprar esses produtos. E que manda dinheiro para fora para comprar esses produtos. Dinheiro esse, incluindo dos famosos fundos comunitários, está a ver onde eu queria chegar? Dá a volta. Os fundos, de facto, vêm. Mas da mesma forma que vem, uma parte deles volta a sair. Agora, estamos a falar novamente aí na vinda de mais fundos. A bazuca. E falamos em coisas importantes, que são verdadeiramente importantes para o nosso país, como, por exemplo, investir na ferrovia. Nós desinvestimos nos comboios. Né? Acabámos com milhares de quilómetros de linha férrea. Né? E o país perdeu com isso. E, portanto, se agora se reconhece que isso foi um erro e se queremos ter mais comboios, isso é positivo. Agora, onde é que vamos fazer esses comboios? Nós já tivemos capacidade própria para fazer comboios. Tivemos uma empresa que era de referência, uma Sorefam, por exemplo, que fez. E exportava? E que exportava também. E que fez algumas das carruagens que ainda circulam nas linhas suburbanas, por exemplo, aqui de Lisboa. Já muito velhinhas, já vão uns 20 anos ou mais, ou próximo disso. E agora, como é que é? Quando queremos comboios, vamos comprá-los aos alemães ou aos franceses? Bom, os fundos vêm, mas voltam a sair para esses países, para adquirirmos aquilo que precisamos. Ou quando falamos nas energias renováveis, são muito importantes. Agora, energias renováveis exigem equipamentos, tecnologia. As pás das hélices para as eólicas, as turbinas das barragens. Nós já tivemos capacidade de produção disso.
deixámos de ter. Então e agora onde é que vamos buscar as energias renováveis? Vamos comprar aos alemães e aos franceses também? O João já está a ficar irritado. Que tanto se fala em reindustrializar a Europa, é importante perceber que não pode ser só, não é reindustrializar a França e a Alemanha. Esses nunca se desindustrializaram verdadeiramente. A França bastante, desacelerou. A Alemanha menos. Agora, tem que ser uma industrialização do conjunto de países, que deixe todos os países, ou que possibilita todos os países, aproveitarem o seu potencial, porque nós não temos pouco potencial, nós temos enormes potencialidades, enormes riquezas no nosso país. Eu meti-me há pouco com o João, que já estava aborrecido, e vou aborrecê-lo mais, porque há aquela pergunta clássica que se faz aos eurodeputados, que é: o que é que os eurodeputados fazem? Ganham aquele dinheiro todo e passam a vida a viajar, e eu já sei a resposta, e até já tínhamos falado sobre isso antes do início da entrevista, mas é uma coisa que o aborrece, essa falta de conhecimento do que é que os deputados fazem no Parlamento Europeu, não é? Aborrece-me, quer dizer, porque acho que era útil. É uma desinformação, não é? Era útil para as pessoas que houvesse um maior conhecimento sobre isso. Sim. Até para elas depois poderem fazer escolhas informadas. Não é? Eu não digo que sejam todos iguais. Não são todos iguais. Eu acho e falo por mim e pelo que são os princípios dos deputados do PCP. Em primeiro lugar, seja no Parlamento Europeu, seja no Parlamento Português, seja onde for, há um compromisso que os eleitos do PCP têm, que é o de não serem nem beneficiados nem prejudicados por exercerem um cargo público. O que é que isto quer dizer? Porque o João dizia aí, os deputados ganham aquele dinheiro todo. Eu estou a repetir o que o povo diz. Eu tenho um compromisso, eu e os outros eleitos do PCP temos um compromisso, que é nós, por exercermos um cargo público, que é sempre alguma coisa que deve ser encarada como temporária e não é uma carreira, não é um emprego, não é? É uma tarefa temporária, tem um início, há de ter um fim também. E durante esse período, nós não devemos ser, do ponto de vista pessoal, ser beneficiados nem prejudicados. O que quer dizer que o João ganha o que ganharia Eu tinha o meu emprego antes de estar no Parlamento Europeu, organizo a minha vida tendo como referência essa remuneração. Naturalmente é atualizada, como claro, desejaravelmente é atualizada a remuneração de todos os trabalhadores. Em Portugal, por acaso, tivemos quase 10 anos sem que isso acontecesse, mas, enfim, é o normal que aconteça, que seja atualizada, a minha também, mas a minha vida é organizada tendo como referência esse vencimento e não aquilo que é o salário que a pessoa passa a ganhar. Isto é uma garantia de quê? De que a pessoa está num cargo público não para se servir, para obter qualquer tipo de benefício pessoal, mas para servir os outros. Pronto, acho que é uma garantia importante. Depois, o que é que fazemos? Há quem tenha a ideia dos deputados ao Parlamento Europeu como alguém que lá está longe em Bruxelas, a viver em Bruxelas ou em Estrasburgo. Pronto, porque o Parlamento divide-se nestas duas cidades, lados, não é? Pronto. E que depois raramente cá vem. Isto não corresponde à verdade e eu devo dizer, sendo justo, mesmo olhando para a generalidade dos deputados portugueses e até de outros países no Parlamento Europeu, eles não são propriamente imigrantes, ou seja, é alguém que tem uma ligação... Há uma agenda definida e sabem quando é que têm que lá estar. Semanal. No meu caso, e até neste momento... Agora não com o Covid, não é? Neste momento, fruto da situação que estamos a viver, passo muito mais tempo cá do que lá. Não é? Mas em condições normais, e mais tempo cá, porque as coisas funcionam à distância, por internet, todas muitas as reuniões. Por Zoom e mas mesmo em condições normais, a nossa semana é dividida entre os dois sítios. Normalmente nós vamos ao início da semana, à segunda-feira, voltamos normalmente à quinta-feira, para haver uma parte da semana, quinta e sexta-feira, que é de trabalho feito no país. Porque é esse trabalho, aquilo que a gente faz no país, o conhecimento que a gente leva do nosso país, da realidade de norte a sul, e por isso passamos muito tempo em contactos de norte a sul do país, seja com empresários, com trabalhadores, com setores da agricultura, pescas, indústria, os mais variados setores da vida do país. Porque é conhecendo a realidade que nós depois vamos intervir para a modificar, é isso que dá conteúdo, para que dá substância. Aquela torre de marfim que se fala e que estão a ver do seu gabinete com ar-condicionado. É isso que nos deixa melhor preparados para poder exercer a nossa função enquanto representantes, porque é isso que somos de facto. Nós somos representantes do povo. As pessoas elegem nas eleições os seus representantes. No Parlamento Europeu, numa Assembleia da República, numa Câmara Municipal, numa Assembleia de Freguesia, elegem os seus representantes. É bom que haja uma proximidade entre o representante
e o representado, entre o eleito e o eleitor. E há várias formas de garantir esta proximidade. Uma é estando no terreno, claro que nós não conseguimos chegar a 10 milhões de pessoas sozinhos, e é por isso que aqui os órgãos de comunicação social, por exemplo, têm um papel importante também, que eu acho que até podia ser mais explorado, não é? Dar a conhecer mais o trabalho que cada um lá faz. Não é? Mas, pronto, isto é uma forma de estimular a proximidade. Outra forma de ter esta proximidade é também por aquilo que eu dizia há pouco, pelas próprias condições materiais, remuneratórias com que nós exercemos a nossa atividade. Não é? Eu acho que estou mais próximo das dificuldades que as pessoas sentem no dia-a-dia. Se tiver, por referência, o salário que eu ganhava antes de ser deputado, do que se tiver um salário de deputado. Quer se queira, quer não, as coisas são assim. Essa proximidade também é feita de uma identificação por sentirmos parte dos mesmos problemas. Eu senti, quando tivemos aqueles anos todos no período da Troika, com cortes nos salários, com cortes nos subsídios de férias, também os senti. Não é? E isso dá-nos outra perspectiva para a intervenção política e outra sensibilidade. Por falar em aborrecimentos, agora eu despacho já os aborrecimentos todos, João, prometo. O que é que o chateia mais? Quando lhe perguntam quando é que vai ser o próximo secretário-geral do PCP, porque já toda a gente decidiu, não sei como é que o PCP, se já decidiu ou não, mas lá fora já toda a gente sabe que o João vai ser o próximo secretário-geral. Irritam mais essa pergunta ou se concorda com o regime da Coreia do Norte, Venezuela e China? Eu respondi muitas vezes a essas perguntas. Não é? Porque, não, eu não quero que me responda às perguntas, eu só quero saber qual das duas é que o irrita mais. Nenhuma me irrita. Ponto número 1, eu acho que são perguntas legítimas. Mas já foram respondidas tantas vezes? Pode-me saturar um bocadinho a insistência, porque de facto elas já foram respondidas muitas vezes. A insistência que pode saturar um bocadinho, mas nenhuma pergunta me irrita. Nem essas. Um dia normal do João. E começamos já aqui também com o João vereador. Apesar de ser um vereador sem pelouro, é um vereador, é um deputado na Assembleia da Europa. Como é que é um dia normal? Se calhar vamos ter que dividir o dia de cá e o dia de lá, não é? Sim, não há dias iguais propriamente, ou seja, há dias em que eu estou no Parlamento Europeu e naturalmente acabo por me dedicar à atividade no Parlamento Europeu, que pode ser no plenário, que é normalmente aquele sítio que se vê nas televisões, onde é aprovada a legislação, porque o Parlamento Europeu tem um papel legislativo. E onde faz aquelas as intervenções que depois nós vemos no YouTube. E depois há o trabalho prévio a esse, que é o trabalho em comissões especializadas. O Parlamento está dividido em comissões especializadas. Que João trabalha em várias. Eu tenho aqui a indústria, ambiente, pescas, agricultura. Eu estou na Comissão das Pescas, dos transportes, do ambiente, turismo, exatamente. Ambiente, saúde pública, segurança alimentar, assuntos constitucionais. Relações com a Palestina. Sim, ou seja, coisas porreiras. Nós temos esse trabalho nas comissões e depois temos o trabalho no plenário propriamente dito. E depois ainda há o tal trabalho feito no país. Na Câmara Municipal nós temos reuniões, não chega bem a ser uma por semana, mas são, digamos, umas 3 reuniões por mês, normalmente, umas públicas, outras privadas, normalmente é uma pública por mês, amanhã vamos ter uma. Portanto, isso há um trabalho que se exige também, não só estar nas reuniões, mas prepará-las. A Câmara de Lisboa é uma Câmara com características especiais, digamos assim, é a maior Câmara Municipal do país, tem um grande volume de trabalhos, vários gabinetes, os vereadores acabam por ter de se pronunciar sobre um número muito significativo de coisas, que vão desde o urbanismo, transportes, habitação, espaços verdes, cultura, educação. Hoje a Câmara tem responsabilidades em todas estas áreas, limpeza e higiene urbana. Solidariedade agora também, penso. E apesar de não... as questões sociais, exatamente, apesar de eu concretamente não ter um pelouro atribuído, acabo por ter que me pronunciar sobre as propostas que vêm de todos esses pelouros. E isto existe também, muitas vezes, um trabalho de terreno, de rua, não é? De conhecer a realidade da cidade. Lisboa tem é o maior concelho do país do ponto de vista de população, tem realidades muito próprias, por exemplo, a realidade dos bairros municipais
uma parte muito significativa das pessoas que moram em Lisboa, cerca de 20%, são inquilinos da Câmara Municipal, ou seja, vivem em bairros municipais que têm os seus problemas próprios, as suas dificuldades próprias. É necessário também ter atenção a isso e intervir no sentido de procurar resolver essas dificuldades. Aqui sem uma responsabilidade direta, porque não tenho um pelour atribuído. Como sabemos, nas câmaras municipais é o presidente da Câmara que vem da força política mais votada, que depois decide como atribuir os pelouros pelos membros do Executivo, ou seja, todos fazem parte do Executivo, os vários partidos, mas depois é o Presidente que decide atribuir, como é que atribui os pelouros. Nós não temos pelouros atribuídos neste momento, mas não deixamos de fazer trabalho. Por falar nisso, estamos em ano de autárquicas. Vai voltar a candidatar-se? É uma decisão que não está tomada ainda. Eu tinha que fazer a pergunta. Sim, mas e também não me irrita nada essa pergunta. Acho que é uma pergunta perfeitamente legítima. Já fui candidato 2 vezes a Lisboa. É uma decisão que não está ainda tomada, mas que será tomada a seu tempo. As eleições serão em outubro, em princípio, setembro, outubro. Tudo indica e, portanto, eu acho que a situação da pandemia veio também criar algum atraso no que costumam ser a discussão dessas questões. Mas o João faz parte da Comissão Política do PCP, que também é mais uma agravante na agenda que tem. Imagino que também não seja, que também tenha algumas responsabilidades nessa Comissão Política e que obriga a algumas questões de agenda. Voltando, com esta agenda toda que o João já tinha, a dada altura decide candidatar-se às presidenciais. Sim. Que imagino que com 2 filhos, uma mulher, estas coisas todas, não sei onde é que estava com a cabeça, mas pronto, decidiu. Como é que correu? Imagino que tenha sido uma coisa histórica, porque nunca se tinha feito isto em cenário de pandemia. Sim. Foi uma situação muito complicada. Nós tentámos chegar à fala com o João também para fazer esta entrevista em tempo de presidenciais. Foi impossível, porque a sua agenda estava a mudar de dia para dia e às vezes em tempo real. Foi complicado. Foi, eu acho que foi muito exigente, porque nós tivemos que conjugar 2 coisas. Uma é não desvalorizar a campanha, não desvalorizar as eleições. São eleições importantes. Nós estamos a falar do Presidente da República, tem responsabilidades muito importantes, tem nas suas mãos o exercício de poderes que a Constituição lhe dá, que são importantes para o curso da vida do país. Portanto, este é um momento importante e nós não podíamos desvalorizar o momento nem as eleições, e isso implica fazer um trabalho de esclarecimento, de conversa com as pessoas, de fazer chegar... E o João esteve mais no terreno, se não me engano, em número de quilómetros. Eu vi com alguns colegas jornalistas, acho que no terreno foi o João que teve mais... Sim, eu não sei as contas finais, mas foram seguramente mais de 20 mil quilómetros que foram feitos pelo país, incluindo depois também as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Foi um trabalho que começou, as eleições foram em janeiro, o trabalho começou em setembro, no finais de setembro, portanto foi outubro, novembro e dezembro, foram, digamos, mais janeiro, 4 meses na rua, não, quer dizer, na rua sempre que possível, outras com vezes... os cuidados. E aí era a segunda parte, nós tivemos que conjugar estas 2 coisas muito importantes. Uma, dar valor às eleições, contactar as pessoas pelas formas possíveis, divulgar aquela que era a nossa ideia, a nossa visão de exercício dos poderes do Presidente da República e, ao mesmo tempo, garantir, tendo em conta a situação que estávamos a viver e que ainda estamos, temos que ter normas muito estritas de defesa da nossa saúde e da saúde das pessoas a quem nos dirigimos. E, portanto, isso exigiu uma campanha completamente diferente daquilo que costumamos fazer. Não tivemos jantares, não tivemos grandes comícios, tivemos alguns comícios, mas muito diferentes. Aqueles banhos de multidão. Em espaços grandes, muito espaçados, se calhar onde antes cabiam 5 mil pessoas, tiveram muito menos, há umas centenas, mas não deixou de se fazer exatamente porque há essa dimensão de contacto que não poderia desaparecer completamente, ou seja, de afirmação de ideias, de projetos, de valores, de conversa também, que não podia deixar de se fazer. Foi que se fazer de forma diferente, com muito menos gente, sempre que isso era feito presencialmente, depois usando também os meios que hoje temos ao nosso dispor, digitais, com as videoconferências, com os debates feitos através da internet, isso, com as redes sociais também, procurámos valorizar muito essa componente.
para responder à sua primeira pergunta, foram meses muito interessantes, foram muito exigentes, como é evidente, não é? Do ponto de vista pessoal, para juntar às outras tarefas que eu já tinha, foi mais uma, que me ocupou a tempo inteiro durante uma parte do tempo. Foi muito exigente, mas foi também muito interessante e foi gratificante, porque eu acho que fizemos uma campanha que hoje é reconhecido que foi uma campanha em que mesmo muita gente que acabou por não votar na minha candidatura reconheceu aspectos distintivos dessa candidatura, ou seja, reconheceu no discurso, nas ideias que foram transmitidas, ali uma visão do exercício do cargo de Presidente da República com o qual havia algum grau de identificação. Claro, depois nós estamos numa situação que é difícil, que também não ajudou à mobilização das pessoas, não ajudou ao debate, não ajudou à visibilidade que era importante dar às diferentes candidaturas. Os debates, apesar de tudo, foram importantes, tiveram um papel, eu acho que isso deve ser tenho uma valorizado. pergunta sobre os debates. O João foi o primeiro a enfrentar o André Ventura. Se não tivesse sido o primeiro, tinha sido diferente? Acha que o facto de ter sido o primeiro levou àquilo que aconteceu? Eu devo dizer que não esperava. De facto, houve um caminho das pedras que tive que fazer. Não é? Não iria... As pedras foi o tino, não é o... Digamos que eu se não fosse o primeiro, naturalmente já teria precavido para um estilo de intervenção, acho que tem que ver sobretudo com isso, das interrupções, não deixar falar, que me deixariam à partida precavido, e assim apanhei no momento com aquilo. Agora, eu... Também não acho que fosse um debate para ganhar ou perder, porque nenhum dos dois iria roubar votos ao outro. Eu acho que não era muito por aí. Agora, a minha pergunta, eu acho que é um bocadinho... E eu gosto muito de comunicação. O João gosta muito de biologia, eu gosto muito de comunicação. E eu acho que ser o primeiro numa situação destas foi um bocadinho medir... Se calhar os outros beneficiaram da experiência já feita, não é? Admito que sim. Agora, também não me quero queixar, não é? Sim. Eu saí do debate a achar que a coisa não tinha sido propriamente proveitosa do ponto de vista da oportunidade de esclarecimento e das pessoas que nos estavam a ver retirarem alguma coisa de útil daquilo. Agora, acho que também ficou visível que isso não dependeu de mim, e, portanto, da minha vontade. E eu saí de lá a pensar, bom, se fosse agora, se calhar fazia tudo diferente. Mas depois pus-me a pensar em cada uma das coisas e não encontrava muitas coisas que eu pudesse ter feito diferente de facto, não é? Porque, enfim, eu fiz por falar quando me era dada a palavra, fiz por não tolerar interrupções que me eram feitas no meu tempo de palavra, mas pronto. Mas acho que eu valorizo mais aquilo que aconteceu de tudo o resto. Eu concordo com isso, acho que temos que sempre tirar as coisas boas. Houve alguma história engraçada? Aquela história que vai contar daqui a 30 anos aos seus netos? Houve muitas, como se compreende, nestes mais de 20 mil quilómetros pelo país há sempre histórias engraçadas. Não foi a minha primeira campanha eleitoral, sim. Já tinha feito outras, quer em Lisboa, quer também pelo país inteiro. As campanhas para o Parlamento, nas eleições para o Parlamento Europeu também envolvem percorrer o país inteiro e há sempre histórias engraçadas, talvez um dia as conte. Não quero contar uma. Não é politicamente correto. Não há nenhuma que neste momento salte assim, que mereça um destaque especial. A questão do politicamente correto também é uma questão. Nós vivemos num tempo de polícia do politicamente correto nas redes sociais. Acha que é um problema para a nossa liberdade enquanto cidadãos? O estarmos constantemente a ser avaliados pelos outros de formas às vezes injustas? Vamos ver, eu procuro que a intervenção política se possa centrar, independentemente de questões de estilo, que se possa centrar naquilo que são as dificuldades, os problemas sentidos pelas pessoas. Acho que é isso que interessa, sobretudo. Não é? Procurei fazer isso nesta campanha das eleições para Presidente da República. Não é? Procurei falar nas dificuldades que aquelas pessoas que perderam o emprego hoje sentem, naquelas pessoas que fazem por esticar o salário que nunca chega até ao fim do mês, que sentem, nas desigualdades na distribuição da riqueza, nos baixos salários, nos problemas do país, no facto de, como dizíamos há pouco na conversa, não aproveitarmos todas as potencialidades que temos, termos abdicado de produzir e de criar a riqueza que podíamos e podemos criar e devemos criar, questões como o direito à saúde, à educação, à cultura, à habitação. Eu acho que é isto que nós devemos trazer para o centro da ação política, não é? E privilegiar uma intervenção
serena. Eu não sou partidário dessas visões da política espetáculo, daquilo que tende a fazer da política um cenário de espetáculo que eu acho que não contribui para valorizar a atividade e a intervenção políticas. Eu acho que é trazendo para o centro da discussão política os problemas, as dificuldades sentidas pelas pessoas, as dificuldades do país, que nós conseguimos também envolver as pessoas nessas decisões, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós queremos. A democracia é disso também. Nós, em democracia, não delegamos apenas nos nossos representantes, ora, decidam lá tudo o que houver para decidir. Não, há um sentido também de proximidade com as pessoas e de envolvimento das pessoas nas decisões, e mesmo quando elas são tomadas pelos representantes, tem que haver uma proximidade destes face àquilo que são as aspirações das pessoas. E eu acho que é isso que dignifica a intervenção política. Não é? O João não falou de uma das características que lhe apontaram. O João foi o candidato da Constituição. Foi vulgarmente chamado por isso. Inclusive tinha um QR Code em alguns dos cartazes de campanha a apontar para a Constituição. O que é que falta em Portugal para cumprirmos com a Constituição? Eu acho que qualquer pessoa... Nós temos um Tribunal Constitucional, temos tudo assim, tudo certinho, Sim, mas depois no fim do dia não... Há uma primeira e fundamental coisa, que é as pessoas devem conhecer mais a lei fundamental do país, a Constituição da República. Porque, a dada altura... E o esforço que fizemos ao, por exemplo, incluir essa inovação de incluir um código QR nos cartazes para que as pessoas, qualquer pessoa que lá chegasse com um smartphone pode ler a lei fundamental do país, essa é a primeira coisa. Eu acho que todos nós, as pessoas em geral, precisam de conhecer melhor aquilo que ali está. Porque conhecer é o primeiro passo para concretizar. Conhecer os direitos é o primeiro passo para concretizar. Nós temos ali um documento, que não é um documento qualquer, é só a lei fundamental do país, que diz coisas como isto. Todos têm direito à saúde. O Estado deve assegurar a todos proteção na saúde, independentemente da sua condição económica, através de um Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito, de qualidade, universal. Todos têm direito ao ensino, independentemente da sua condição económica. Todos têm direito ao emprego. E a condições de trabalho. Todos têm direito a ter salários dignos. Diz na Constituição que o Estado deve assegurar uma atualização do salário mínimo nacional, uma evolução do salário mínimo nacional compatível com a evolução das forças produtivas do país. Todos têm direito à habitação. Está na Constituição, para si, para as suas famílias, uma habitação em condições de higiene, de salubridade, de conforto. Ora, estes e muitos outros direitos que lá estão incluídos... Temos que exigi-los aos políticos? Temos que os exigir. Não é? Temos que os exigir e temos que nos mobilizarmos para os tornarmos uma realidade. Se aquilo está inscrito na lei fundamental do país, tem que ser uma realidade nas nossas vidas. E foi esse sentido que eu quis trazer para o centro da campanha, porque o Presidente da República tem uma função muito importante, que está, digamos... Ele jura defendê-la, não é? Ora bem, quando toma posse, ele tem que fazer um juramento, que é defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E depois, na sua intervenção, ao longo de 5 anos, no exercício dos seus poderes, ele tem que garantir que a Constituição é defendida e cumprida. E, portanto, tinha todo o sentido trazer a Constituição para o centro destas eleições, e eu fico muito satisfeito que tenha, de facto, que essa ideia tenha feito caminho. Eu acho é que tem que fazer um caminho até para lá das eleições. É importante que as pessoas... E estamos num ano em que a nossa Constituição faz 45 anos de que foi aprovada, e, portanto, é mais do que tempo de a tornarmos realidade na vida de todos. E o que é que devemos fazer? O João não falou agora, já falou noutras alturas. Há 2 ressalvas na Constituição, aliás, há várias ressalvas, uma para proteger os jovens e outra para proteger os idosos. É verdade. Acha que não se está a fazer o suficiente hoje para defender os jovens e os idosos? Acho que não, e acho que se olharmos para a Constituição, aquilo que ela diz a respeito de cada um desses 2 grupos, percebemos isso. Nós temos uma Constituição que diz, num dos seus artigos, que os jovens têm direito a uma proteção especial no acesso ao primeiro emprego, no acesso à habitação, no acesso à cultura e ao desporto. Ora, é muito difícil hoje um jovem, cada vez enfrenta maiores dificuldades do ponto de vista da sua autonomização face à família, de ter direito de poder ter uma habitação, poder constituir família. Portanto, não se criaram as condições ao longo dos anos para garantir esta proteção especial de que fala a Constituição. A mesma coisa em relação aos mais idosos. Ao fim de uma vida de trabalho, as pessoas têm direito a ter uma existência descansada, tranquila, que seja realizadora do ponto de vista das vivências que lhe são proporcionadas,
e tem direito a ter também uma proteção de quem chega a uma fase da vida em que enfrenta alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade. E nós, enquanto sociedade, temos que garantir essa proteção. Até, olha, num momento como aquele em que estamos a viver uma pandemia que sabemos que afeta de uma forma mais dura as pessoas mais idosas, é um grupo de risco. Ora, proteção não pode ser sinónimo de isolamento. Não é isolar estas pessoas. Protegê-las é garantir a sua saúde, a sua segurança, mas ao mesmo tempo condições de realização profissional, de realização na vida, não profissional, mas na vida, de se poderem realizar, terem vivências agradáveis. Têm direito a isso, trabalharam para isso uma vida inteira, contribuíram para a sociedade, é o tempo da sociedade também assegurar meios de poderem ter essa existência descansada. Não é pelo facto de nós, felizmente, hoje termos uma esperança média de vida bastante maior do que tínhamos há 30, 40 anos. Isso é um bem em si mesmo, é um avanço. Não é por isso que nós vamos automaticamente assumir, como alguns pretendem, que as pessoas vão ter que trabalhar muito mais anos. Porquê? Porque se é verdade que a esperança média de vida aumentou, também é verdade que a produtividade do trabalho aumentou muito. Nós conseguimos hoje, com o mesmo trabalho, produzir muito mais riqueza. A tecnologia ajuda nisso. Essa riqueza a tecnologia ajuda a isso, exatamente. Ora, essa riqueza tem que reverter a favor da sociedade e não a favor apenas de alguns. Não é? E revertendo a favor da sociedade, ela serve também para assegurar aos mais velhos mais tempo dessa existência tranquila, desse direito à reforma, à segurança social, poderem fruir a sua vida, ter tempo para a família, para os filhos, para os netos, para se realizarem nas várias vertentes da vida, sem terem que trabalhar até cada vez mais tarde. Não é? O tempo está contra nós, não é só contra os mais idosos, também está contra nós. A última pergunta deste programa, João, é uma pergunta que eu faço a todos os convidados e é muito simples. Este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesse ter uma conversa como esta, de mais ou menos 1 hora, com uma pessoa real, fictícia ou histórica, ou ficcional, na verdade, ou histórica, com quem é que gostava de ter essa conversa? Isso é uma pergunta muito difícil, que me apanha desprevenido. É esse o objetivo. Não sei. Pode responder o Karl Marx, o Álvaro Cunhal, pode responder quem esses quiser. Esses já cá não estão. Não, mas pode ser histórico. Havia imensas, assim de repente consigo pensar em muita gente. Eu, por exemplo, adoraria entrevistar o Álvaro Cunhal. Bom, eu gostaria muito de ter uma conversa com ele, seguramente hoje então, saber como é que ele olha para a realidade dos dias de hoje, como é que vê uma série de coisas que estão a acontecer, mas gostava de inúmeros personagens da história e até pessoas atuais com as quais eu gostaria de ter uma conversa. Agora, esse exercício apanha-me desprevenido, não lhe consigo então dizer. Então combinamos assim. já uma próxima entrevista para daqui a uns tempos. Tá e depois bem, na altura e eu aí pensarei e posso lhe dizer sim. Pode ser para as autárquicas. Estou a brincar. Não, mas pode. Dito isto, para os nossos telespectadores, eu agradeço a terem passado este tempo connosco, agradeço a atenção neste programa. Voltaremos para a semana com um convidado que tentaremos que seja pelo menos tão interessante como o João Ferreira. Aconselho a seguir as redes sociais da Curiacos TV, saber mais sobre nós no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e a acompanhar o resto da programação. Até para a próxima semana e mantenha conversas com.